Seu filho só dorme sendo ninado ou mamando. E aí quando você coloca ele, que já tá molinho, dormindo, coloca ele no berço, parece que o berço tem espinho, não é? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente desassocia peito, ninar e soninho do bebê. Quer saber como resolver isso? Vem comigo então! Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Suzana, sou pedagoga e mãe de 7 meninos. Sim, isso mesmo. Já fiz muita criança dormir nessa vida e tô aqui pra te ensinar as táticas. Eu já tenho um vídeo no canal sobre o soninho ali do recém-nascido, do RN, que acabou de chegar em casa. Porque aqui eu começo a autonomia do sono, aquele treinamentozinho pro bebê começar a se situar, como faz pra dormir sozinho, desde o primeiro dia de vida. Mas muita gente escreveu pra mim falando: Suzana, mas o meu bebê já tem 5 meses, 7 meses, 8 meses. E aí, como é que eu faço? Não tô no primeiro dia de vida. Ok, então a gente vai fazer mais um vídeo com algumas dicas especiais, porque eu sei que sono é uma coisa que tira o sono de muita mãe. Se essa é a sua questão, fique por aqui, porque a gente vai falar muito sobre isso nesse canal. Combinado? Então chega de enrolação e vamos lá. Suzana, meu bebê não faz aquilo que você falou no outro vídeo, porque eu já fiz tudo errado, já associei com um monte de coisa, é chupeta, é peito, é balançar, é ninar, é musiquinha. Como que eu faço agora? Eu coloco o meu bebezinho ali e ele esguela de chorar. Aí eu pego. Aí eu tomo o leite, parece que tá saciado, coloco ali, de novo, ele chora. Vamos lá. Primeiro, que tem muitas mães que colocam várias associações, achando que as associações vão ajudar o bebê. Mas, na verdade, as associações atrapalham o bebê. Pensa só, lá na barriga, ele brincava com o seu próprio corpinho. Ele não precisava de outras coisas para se distrair. Então, não é porque o bebê nasceu que agora a gente tem que acrescentar um monte de bugigangas no berço e um monte de coisas para fazer ali para ele se aquietar. Ele sabe se aquietar sozinho. Ele já fez isso desde a barriga. Ele dormia ali. Ele precisa do seu cheiro, ele gosta da sua voz, ele gosta do seu colinho. Mas na hora de dormir, ele sabe dormir sozinho. Só que a gente, quando recebe um nenenzinho, que é tão gostosinho ficar ali cheirando, dando beijinho. Ah, é tão gostoso na hora que ele tá ali todo desmontadinho de tanto que mamou, com a mãozinha assim, toda relaxada, a gente fica admirando a mãozinha, o pezinho, não é verdade? Só que aí a gente vai criando hábitos ruins. Eu não estou aqui falando com mães que não têm, assim, nenhum problema com isso. E realmente não tem problema. Se você gosta de fazer o seu bebê ninar no colo, e se isso não te pesa na rotina do dia a dia, se você não tem outros filhos, se você tem esse tempo, realmente tem gente que te ajuda, você pode curtir esse bebê, ficar sentado o tempo todo, com ele no colo, mamando ali, não tem problema mesmo. Acontece que muitas mães têm uma rotina, tem um trabalho de home office, ou às vezes tem outros filhos, tem que ir voltar no trabalho, alguém fica ali com o bebê precisava dormir no bercinho, para essa mãe ter essa flexibilidade. Então é sobre isso que eu vou falar aqui, para as mães que precisam ter esse tempo, né, de tomar um banho mais demorado, às vezes até de tirar um cochilinho enquanto o seu bebê dorme em outro lugar que não seja o seu colo. Se você tem a associação do peito, a primeira coisa que você vai ter que fazer é desassociar isso. Então é tirar. O bebê tá entendendo o quê? Ele mamou e dormiu. E é muito normal o bebê mamar e dormir. Até o meu, que tem agora 4 meses, ele ainda às vezes mama e dorme. Não sempre, mas às vezes acontece. E aí, o que eu faço? A hora que a gente põe pra arrotar, o bebê não dá aquela acordadinha? A mãe fica brava, né? Ai, ele acordou. Gente, o arrotar já é uma desassociação. Pro bebê dar aquela acordadinha e entender que ele já não tá mais no peito. Ele vai pro berço de forma consciente. Só que o bebê que já tá ali, né, acostumado com o peito, quando você colocar no berço, o que ele vai fazer? Chorar. E aí a mãe, que criou várias associações, né, nesse bebê por vários meses, ela acha que do dia pra noite pode mudar isso. Como se o bebê fosse aprender isso sozinho. Isso não acontece. É preciso um processo e é preciso paciência. Se você não assistiu o meu vídeo sobre o Turbo 2, eu falei sobre 6 pilares ali da maternidade que permeia todos os âmbitos. Tudo que você pensar em maternidade, aqueles 6 pilares são cruciais. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre esses 6 pilares. Mas hoje eu não vou entrar nessa questão aqui, não. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá no vídeo do Turbo 2. Eu vou deixar na descrição, vou ver se eu lembro, tá, gente? Vou deixar na descrição aqui o vídeo 1 do sono e o vídeo do Turbo 2 pra vocês irem acompanhando toda essa fase infantil. Pra mim, conta muito ponto aqui no YouTube quem assiste o vídeo até o final. E é muito ruim pra mim quando a pessoa assiste só o começo ou só até metade, porque o YouTube entende que o vídeo não é legal. Então, se você puder assistir sempre até o final, eu agradeço demais. Então, vamos lá. Quando você pega o bebê, ele tá cheio de associação, você vai ter que desassociar devagar. Então, ele tá ali mamando, você vai pôr pra rotar, ele dá aquela acordadinha, você vai colocar ali. O que vai acontecer? Ele vai resmungar, vai chorar, é claro. Você vai pegar, você não vai dar o peito de novo. Se você tem certeza que o bebezinho já mamou, já tava relaxado lá, tá todo, que a mãozinha, o bebê, quando a gente tá dando um mamazinho pra ele, tá com fome, ele tá todo rígido, a mãozinha bem fechadinha.
ele vai como uma maquininha, assim, ele vai abrindo os bracinhos, vai soltando as mãozinhas, e a hora que ele tá bem saciado, ele desmonta, a boquinha cai, o peito sai, e ele se desmonta todo. Então ele tá saciado, ele tá realmente cansado daquilo, ele precisa descansar. Quando chegou nesse estágio, não é pra você dar o peito de novo. Ele vai chorar, você vai aquietar o bebê, vai acalentar o bebê. Não interessa quanto demore, você vai ter paciência, precisa ter paciência. Quanto maior o bebê, maior tem que ser a paciência. É proporcional, tá? Se você tá com um bebê de 7, 8 meses, e 7, 8 meses é uma fase difícil, porque tem aí um pico complicado que a gente vai falar em outro vídeo, é esse bebê que vai querer mais ainda, a mãezinha grudar assim, eles até agarram a nossa blusa assim. E aí você vai, coloca no berço, pega de novo se ele chorar. Coloca no berço, pega de novo se ele chorar. Coloca no berço, pega de novo se ele chorar. E o que eu vou fazer nessa hora? Peguei o bebê no peito, vou ficar o mais paradinha que eu puder. Não vai ficar balançando, sabe por quê? Porque a hora que você colocar ele no berço, ele vai sentir mais ainda essa transição. Fique quietinha, faz um vai diminuindo o volume e vai colocando lá. Se precisar, coloque a sua mão. Dá um tapinha na bundinha se ele estiver de bruço, ou faz um carinho nas costinhas de lado, ou na barriguinha, dependendo da posição que ele tiver. Põe a mãozinha nele, faz um carinho e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chorou? Pega de novo. E assim você vai fazer sucessivamente e pacientemente. Nossa, meu Deus. Às vezes no primeiro dia, meia hora dá certo. No segundo dia, 2 horas. Gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Mas confia no processo. Confia no processo. Assiste o vídeo, vocês vão entender. E aí, se você ninava, você vai parar de ninar. Você vai parar de balançar. Vai ficar com ele no colo e vai acalmar o bebê. Vai colocar lá, vai pegar de novo. Vai colocar lá. E, gente, não tem outra tática melhor. Por mais estranho que pareça, por mais exaustivo que pareça. Tem bebês que às vezes em poucos dias já tira essa desassociação. Mas é preciso paciência. Quero dar várias dicas aqui e ajudar no que for preciso. Então, deixa seu comentário, sua dúvida pra gente trocar experiência e trocar figurinha por aqui, combinado? Ah, eu fiz isso que você falou e mesmo assim não dá certo. Então a gente vai ter que acertar algumas outras coisas. Se seu bebê já tá comendo, pode acontecer que ele esteja consumindo muitos carboidratos refinados ou até açúcar, né? Que algumas mães introduzem. Não tô aqui pra questionar ninguém nem pra julgar nada, mas a gente precisa ver que às vezes alguns tipos de alimento influenciam no sono, até pelo horário. Se você vai comer ali bem antes da soneca ou da dormida da noite, vai influenciar, pelo menos ali umas 3 horas antes, vai influenciar. E eu não sou a louca dos rótulos, mas aprenda a ler rótulos. Muitas coisas que a gente compra que a gente acha que não tem, assim, açúcar em excesso, xarope de milho e coisas assim difíceis, glutamato, por exemplo, aqueles temperinhos de sazon, sabe? Que muitas mães usam, aquilo deixa a criança mais agitada e a gente às vezes nem sabe. Então temperinho caseiro é muito melhor do que usar esses temperos prontos. E às vezes a gente nem sabe que a comida que a gente está preparando com tanto amor, eu sei, mesmo assim a gente às vezes não sabe que pode estar atrapalhando o sono do bebê à noite. Então vamos analisar, porque pode ter outras questões além de só a associação. Tem uma coisa que eu queria acrescentar aqui. Telas, não só telas, mas a luz daqueles brinquedinhos que fazem barulho também podem atrapalhar, porque eles funcionam como um estímulo extra que deixa a criança mais agitada. Então, às vezes a criança durante todo o dia tá vendo não só a tela, porque tem muitas mães que não dão a tela em si, mas também aqueles brinquedinhos que fazem barulhinho demais e luz também, estimula demais a criança e ela pode ficar irritada. E na hora que ela vai se aquietar para dormir, ela está passando do ponto da irritação. E aí vai ser mais difícil. Então, dose aí não só a alimentação, a exposição ao sol, mas também esses estímulos extras aí. E você já sabe que se daquele dia você precisou sair de casa e a criança ouviu barulhos diferentes, foi para vários colos e acabou assim num shopping, por exemplo, que é um ambiente bem difícil para um bebê, esses estímulos extras vão dar um trabalho extra também. Então você vai ter que ter ainda mais paciência. E a criança precisa também, a gente tem que dar a mãozinha para os hormônios. A gente tem que conversar aqui, a mamãe tem que conversar com a melatonina, com o cortisol e com a ocitocina. O que é isso? O cortisol é o hormônio do estresse. Então, esse cortisol, a gente tem que gastar ele durante o dia. A gente tem que estar exposto à luz do sol. A criança tem que olhar, passear. Se ela tem mais de 3 meses, ela precisa sair de casa. Precisa ver o verde, precisa tomar o sol no cabeção, como eu sempre falo, né, no Instagram. Deixar essa criança exposta também ali, ao ar livre. Porque isso ajuda a regular o soninho lá da noite. Quando a gente consegue aí usar esse hormônio do estresse durante o dia, não vai sobrar o hormônio do estresse à noite. A gente descansa melhor. Quando o bebê tá mamando, tá atuando ali a ocitocina, que é o hormônio do relaxamento. Isso é muito bom. E logo no finzinho do dia a gente vai ter a melatonina. Precisa desse soninho para a melatonina atuar. Então é bom que o soninho da noite seja no escurinho, para a criança entender também o que é dia, o que é noite. Isso é com o tempo. Mas faça as sonecas durante o dia. Eu gosto assim, pelo menos.
anos. As sonecas durante o dia, no claro, não precisa ser extremamente claro. Pode apagar a luz e tal, mas deixa aquela penumbra. Você sinta que é diferente da noite. A noite é muito mais escura. Ela já vai acostumando. Quando ficar maiorzinha, não vai ter medo do escuro, porque sempre dormiu no escuro. Facilita bastante também. Então a gente tem que regular, às vezes, a alimentação, depende do tamanho da criança. Precisa regular se ela tá gastando energia, porque se ela não estiver gastando energia, vai ser difícil ela ter esse soninho à noite. Tem que ver também se essa criança tá mamando bem, se tá tendo uma mamada efetiva, se tá enchendo a fraldinha. Isso também conta muito, porque se ela estiver com fome, à noite vai ser muito difícil. E quando a criança é maior e ela tem muita associação durante a noite, você quer tirar isso, eu quero fazer só um vídeo só sobre o sono noturno. Mas aqui, pra dar um spoiler, eu uso água. Então, no lugar da mamada, eu dou um golinho de água e faço um com a criança e boto lá. Reclamou? Vem. Conforme a gente vai fazendo isso, ela vai parar de reclamar. Conforme ela for acostumando, às vezes você vai colocar no berço, ela já vira, faz um carinho nas costas. E isso vai facilitando. Então, quanto mais você for desassociando devagar, você tem várias associações, tem que tirar uma de cada vez. Então, se eu tô ninando, põe no peito, depois eu nino. Então, vamos falar. Eu primeiro tiro do peito, vou dar a ninadinha ainda, um tempo. E depois, na hora que acostumou, o que eu vou fazer? Eu vou parar de ninar e vou ficar paradinha. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no berço e posso fazer o carinho ali. A gente vai desassociando devagar, aos poucos, conforme a criança for acostumando. Não é tirar do peito hoje, amanhã pôr no berço e achar que vai dar certo. Não. Vai devagar. Tenha paciência com você e tenha paciência com a sua criança. Semeie isso, porque agora parece muito difícil. Nossa, peguei tantas vezes, fiquei 2 horas ali. O começo é difícil, mas a longo prazo é uma benção. Aqui todo mundo dorme, quem me acompanha sabe que sono pra mim, eu sei que é um dos pilares do desenvolvimento infantil, pra mim é muito importante o sono, então eu realmente capricho no sono, e as crianças ficam muito mais tranquilas, e eu fico mais tranquila também, porque eu durmo à noite. O meu bebê tem 4 meses, acorda uma vez só à noite, e isso desde o começo, então é realmente uma santa paz. E se você assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço muito. Pra mim conta muito ponto aqui no YouTube quem assiste o vídeo até o final. E é muito ruim pra mim quando a pessoa assiste só o começo ou só até metade, porque o YouTube entende que o vídeo não é legal. Então se você puder assistir sempre até o final, eu agradeço demais. Isso é magnífico pra mim. Eu deixo um coração gigante pra você que colaborou comigo até aqui. E se você quiser colaborar um pouquinho mais, deixa pelo menos um coração nos comentários. Deixa uma pergunta, deixa um comentário se você gostou. Envie esse vídeo pra alguma mãezinha também. Nossa, vai ser muito legal. Então deixa, eu já agradeço demais. E eu fico por aqui e a gente vai falar muito sobre esses assuntos aqui nesse canal. Fique por aqui se você quer trocar figurinha comigo. Um abraço e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!